Atenção, atenção, Sereto News chegando com as principais informações do Corinthians e o Timão vai com os principais titulares para jogar contra o Atlético Goianiense, ao contrário do que se imaginava que o Vitor Pereira pouparia o time visando a Copa do Brasil, pelo menos no jogo desta quarta-feira contra o Atlético Goianiense, o Corinthians vai colocar força máxima. O Vitor Pereira que está de olho nos miúdos, nos garotos, na base e vai aproveitar alguns garotos no time profissional. O Maicon volta quando? Volta já contra o Atlético Goianiense ou vai ser poupado mais algumas rodadas? O noticiário completo do Corinthians, agora Sereto News chegando para você com força total. Roda a vinheta, produção! Fala rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto, faça sua inscrição no canal do Sereto, aperte o sininho para receber todas as notificações, seja mais um inscrito no canal do Sereto e faça parte do clube de membros, deixe o seu like, compartilhe os vídeos, compartilhe a live, fortaleça o canal deixando o seu like, todos nós precisamos de amor, todos nós precisamos de carinho, todos nós precisamos de like, faça o seu comentário, a sua opinião é muito importante para nós, a sua opinião faz a diferença aqui no canal do Sereto. Tá com saudade do Corinthians? Eu estou com saudade do Corinthians. O Corinthians tem que entrar em campo logo. Ou esse negócio de data FIFA é um negócio muito chato, né? Para o Campeonato Brasileiro, e aí temos que assistir aos jogos amistosos da seleção brasileira contra seleções fraquíssimas, e o Campeonato Brasileiro não anda, o Campeonato Brasileiro fica parado. Mas na quarta-feira, se bem que ontem teve o jogo do São Paulo, mas na quarta-feira vai ter Coringão de novo, vai ter Corinthians outra vez. Teve no final de semana também o jogo das meninas, o jogo do futebol feminino, teve o jogo do Sub-20, mas na quarta-feira volta o Corinthians do técnico Vitor Pereira. E ao contrário do que se imaginava, o Corinthians deve colocar em campo contra o Atlético Goianiense, que é um dos piores times do Campeonato Brasileiro. O Atlético Goianiense está entre os 4 últimos da competição, força máxima, com exceção, é claro, do Balbuena, porque o Balbuena está na seleção do Paraguai, foi convocado para defender a seleção paraguaia, inclusive fez um gol no último jogo na vitória do Paraguai, e o Balbuena então não deve jogar. Deve jogar o Bruno Mendes. O Bruno Mendes deve ser o titular no lugar do Balbuena. Nas demais posições, força máxima do time do Corinthians. Ao contrário do que se imaginava, porque o Vitor Pereira já avisou, inclusive, na entrevista coletiva no dia do sorteio da Copa do Brasil na CBF, de que ele não colocaria os titulares nos jogos, em todos os jogos que antecedem a Copa do Brasil. Mas para esse jogo contra o Atlético Goianiense vai sim força máxima, até porque o Corinthians não pode deixar de lado o Campeonato Brasileiro, né? Só se vencer a Copa do Brasil, aí ele já estará classificado para a Libertadores automaticamente, ganhando vaga pela Copa do Brasil. Se isso não acontecer, o Corinthians precisa ficar entre os 4 do Campeonato Brasileiro. Cássio, Fagner, Gil, o Bruno Mendes e o Fábio Santos, Fausto Vera, Duqueiroz e o Renato Augusto. Aí uma dúvida na ponta direita, Gustavo Mosquito ou Watson, existe uma dúvida na ponta direita, o Yuri Alberto e o Roger Guedes, esse o provável time do Corinthians para enfrentar a equipe do Atlético Goianiense. Os dois times já se enfrentaram algumas vezes na temporada. No primeiro turno do Campeonato Brasileiro deu Corinthians vitória de 1-0, gol do Mantuan, que já está lá no Zenit da Rússia, lá em Goiânia, e depois 2 jogos pela Copa do Brasil. O primeiro jogo o Corinthians perdeu, um dos piores jogos do Corinthians na temporada, e depois no segundo jogo em Itaquera, o Corinthians conseguiu uma vitória e uma virada extraordinária, conseguindo a classificação para a fase seguinte da Copa do Brasil. Depois, na Copa do Brasil, o Corinthians enfrentou o Fluminense, tirou o Fluminense
da semifinal, e agora o Corinthians está na final contra a equipe do Flamengo. Tem a tabela aí, Tom? Quero mostrar mais uma vez, é sempre importante mostrar a tabela, caso você esteja desinformado, quais serão os próximos jogos do Corinthians no Campeonato Brasileiro antes da Copa do Brasil. O Corinthians vai jogar contra o Atlético Goianiense na quarta-feira, depois pega o Cuiabá no dia 1º de outubro, também em casa. Nesses 2 próximos jogos, o Corinthians deve jogar com força máxima, hein? Porque são 2 jogos em casa. Depois vai pegar o Juventude fora de casa em Caxias do Sul. A possibilidade de alguns jogadores serem poupados e a possibilidade maior dos jogadores serem poupados é no jogo contra o Atlético Paranaense no dia 8 de outubro, porque é exatamente o jogo que antecede a partida contra o Flamengo no dia 12 de outubro pela Copa do Brasil. Aí tem Goiás, depois no dia 16, dia 19 tem o Flamengo novamente pela Copa do Brasil, dessa vez a grande decisão, né, lá no Maracanã, e ainda no mês de outubro, no dia 23, o Corinthians pega o Santos fora na Vila Belmiro, dia 26 pega o Fluminense em casa em Itaquera, e no dia 30 pega o Flamengo fora de casa. E muita gente perguntando, e o Maicon, volta ou não volta nesse jogo contra o Atlético Goianiense? Havia uma possibilidade que o Maicon voltasse, mas é muito difícil que ele seja relacionado. Ele ainda não está bem fisicamente, não tá 100% fisicamente, ficou de fora, tá de fora há um tempão, né, do Corinthians por causa de uma fratura no dedo. Aliás, o Maicon sofreu 2 contusões nessa temporada, uma contusão mais séria, uma contusão muscular, e essa contusão que também não é uma contusão das mais simples. Então, havia muito a expectativa que o Maicon voltasse nesse jogo contra o Atlético Goianiense, mas isso não deve acontecer. O Maicon está sendo preparado mesmo para os jogos finais da Copa do Brasil. Então, ele deve, talvez, ser aproveitado em algum jogo aí que antecede a Copa do Brasil para ganhar um pouco de ritmo de jogo. Pode ser até, quem sabe, titular contra o Flamengo na Copa do Brasil, o que eu acho muito difícil. De qualquer maneira, ele deve retornar contra o Flamengo, mas ainda não vai jogar contra o Atlético Goianiense, pelo menos é essa a informação que eu tenho. E o Corinthians está anunciando, em parceria com a Nike, a sua patrocinadora de material esportivo, o lançamento da nova camisa. Nós já mostramos aqui o que seria a nova camisa do Corinthians em homenagem ao Japão, em homenagem ao título mundial do Japão. Se você entrar hoje no site da Nike, nike.com/Corinthians, você vai ver a seguinte mensagem. Tem uma mensagem em japonês, né, que significa o seguinte: há 10 anos o mundo era alvinegro. Em 2012, o Timão fez história no Japão. Agora é hora dessa história voltar para casa. E aí tem a contagem regressiva, 9 dias, 16 horas, 50 minutos e 35 segundos. E você está vendo as cores? A camisa deve ser exatamente na cor creme, né, e preta, né? Creme, branca e preta, né? Que eu acho as cores lindíssimas. Se bem que essa camisa causou muita polêmica, né? Porque ela é toda estampada com símbolos japoneses. Se alguém souber o que está escrito aí, me disseram que o Palmeiras não tem Mundial. O Palmeiras não tem Mundial. É isso aí que estaria escrito nessa camisa japonesa. Então o Corinthians deve jogar com esta camisa no dia 8 de outubro contra o Atlético Paranaense. Deve ser a estreia do Corinthians com essa camisa. O Corinthians, que hoje, através das redes sociais, além de lançar a camisa, ele também parabenizou e fez uma homenagem ao Fábio Carille, um dos técnicos mais vitoriosos da história recente do Corinthians. É isso sim. O Carille que divide um pouco a opinião dos torcedores do Corinthians, mas o Carille foi tricampeão paulista com o Corinthians em 17, 18 e 19 e campeão brasileiro em 17. É um dos técnicos. O Corinthians colocou o seguinte nas suas redes sociais: parabéns, Fábio Carille, hoje é aniversário de um dos técnicos mais bem-sucedidos na história recente do time do povo, de auxiliar a técnico, né? O Carille que foi auxiliar técnico e depois se transformou em técnico e foi super vitorioso. Você gostaria do Carille de volta ao Corinthians? Você gostaria de ter o Carille novamente no Corinthians? E olha,
Também uma informação hoje que eu li na Central do Timão diz o seguinte: ao todo, o Corinthians foi o time que nos últimos 10 anos menos trocou de técnico, né? O Corinthians trocou pouco de técnico nos últimos 10 anos. Ao todo, são 12 treinadores. O Tite foi técnico 2 vezes, né? Aliás, é o maior técnico, na minha opinião, da história do Corinthians, o Ademir Bach e o Tite. O Carille foi técnico 2 vezes também, nesse período de 10 anos. Aí, passaram pelo Corinthians o Mano Menezes 2 vezes. O Coelho foi técnico, né? Aí teve uma passagem trágica do Corinthians. Cristóvão Borges também foi um técnico que não deixou saudade. O Oswaldo de Oliveira, na segunda passagem, foi muito mal. O Osmar Loss foi muito mal também. Jair Ventura foi para a final da Copa do Brasil, mas perdeu a Copa do Brasil em 2018. O Thiago Nunes foi muito mal no Corinthians. O Mancini, até que teve um trabalho razoável no Corinthians, mas também divide opiniões. O Silvinho teve um péssimo trabalho no Corinthians e o Vitor Pereira agora é técnico do Corinthians e ainda não respondeu se fica ou se sai do Corinthians. O Duílio Monteiro Alves já disse que essa resposta vai acontecer apenas depois da Copa do Brasil. O VP, que está de olho nos miúdos, dos garotos do Corinthians, ele esteve no último domingo assistindo a final do Sub-20, né? O Corinthians perdeu pelo placar de 1-0 para o Palmeiras, gol do Hendrick. Mas tem alguns garotos que já estão trabalhando com o Vitor Pereira e que o Vitor Pereira está observando bem de perto. O Giovani, por exemplo, né? O Giovani, que jogou no segundo tempo contra o Palmeiras, o Giovani já fez 8 jogos no profissional, né? O Giovani, recentemente convocado, inclusive, para a seleção sub-20, é um jogador que o Vitor Pereira gosta demais. O Léo Maná, lateral direito, também foi titular no último jogo contra o América Mineiro. O Léo Maná também tem sido muito observado pelo Vitor Pereira. O Guilherme Biro é um xodó da torcida do Corinthians, né? E é um jogador que vira e mexe, tem sido relacionado pelo Vitor Pereira. Outro jogador que tem chamado a atenção é o Murilo, que é zagueiro da base e também está treinando entre os profissionais, vira e mexe e treina entre os profissionais. O Pedro, garoto, que tem apenas 16 anos e uma multa rescisória de 50 milhões de reais, também já treinou entre os profissionais. O Arthur Souza, atacante, o Arthur Souza, artilheiro do Sub-20, com 8 gols, aliás, ele fez 16 gols, né, no campeonato, e 16 gols na base, 8 gols no campeonato. O Arthur Souza também é um jogador muito observado. O Wesley, atacante da base, tem 17 anos, é ponta, já foi utilizado no time de cima, e o Vitor Pereira gosta muito. São alguns dos jogadores que já foram utilizados no time de cima e que podem fazer o mesmo caminho que outros jogadores, né? Como o Matheus Araújo, o Wesley já foi citado, o Robert Renan também veio da base, já é profissional, o Giovani já virou profissional. Então, o Vitor Pereira tem como característica, o Adson veio da base, né? Entre outros garotos, o Vitor Pereira tem como característica observar, o Duqueiroz veio da base, observar os garotos e dar apoio aos garotos. Ele trabalhou nas categorias de base no Porto. Então, é uma das características do Vitor Pereira. Olha, quero dizer também para vocês, nesse noticiário completo do Corinthians, que o Renato Augusto deu uma entrevista para a ESPN e ele disse o seguinte, que ele está encantado com alguns jogadores do Corinthians. O Renato Augusto, que é o jogador extra-série, que é o grande jogador, nesse time do Corinthians é Renato Augusto e mais 10, né? Para o Corinthians ser campeão da Copa do Brasil, depende muito do Renato Augusto. O Renato Augusto disse que gostou, que está encantado com o Balbuena, que ele gostou muito do Balbuena. Que zagueiro, disse o Renato Augusto. O Gil eu já conhecia e sabia que era de altíssimo nível. O Balbuena eu não conhecia e fiquei encantado. Também falou de outros jogadores. Falou do Fausto, que está numa boa fase, numa crescente muito boa, o Fausto Vera. O Duqueiroz, que está numa crescente espetacular, segundo ele. E que ele gosta muito também do Yuri Alberto e do Guedes. Diz que o Roger Guedes tem condições totais
de ser um jogador de altíssimo nível. Então a entrevista que o Renato Augusto deu para a ESPN, diz que também no começo com o Vitor Pereira teve um pouco de dificuldade no trabalho com o português, porque começou a jogar um pouco fora da posição dele, depois ele teve que conversar com o Vitor Pereira para voltar a jogar onde ele mais gosta. Enfim, Renato Augusto, que é um jogador de fato sensacional. Faça aqui o seu comentário no canal do Cereto, eu ligo todos os comentários. Por exemplo, a Silvane José Mendes, ou Silvane José Mendes, não tem nenhum jogador do Sub-20 que pode ser aproveitado. Base fraca, necessita de uma reformulação, começando pela comissão técnica. O técnico é o Danilo, tá bravo com o Sub-20, o Silvane, ou a Silvane, né? O próximo comentário, quem é que participa aqui do canal do Cereto? Faça o seu comentário, participe do canal do Cereto. Alex Mário, base muito fraca, ridículo o tamanho do Corinthians não conseguir revelar nenhum jogador fora de série. Estamos muito atrasados em vista do São Paulo, Palmeiras e Flamengo, fora o Santos que sempre revelou. O próximo comentário, quem é que participa por aqui? Matheus, em vez de trazer o Cano do Botafogo, é melhor trazer o Caetano, que tá arrebentando no Goiás, e já é jogador do Corinthians, zagueiro, que faz também a lateral esquerda. Caetano que pertence ao Corinthians e pode voltar, jogador do Goiás. Falei sobre isso no último vídeo. O Marcos Oliveira Júnior, cadê o CT da base? Os moleques não têm estrutura. Olha a estrutura dos porcos, né? Do Palmeiras na base, olha a do Corinthians. Esses moleques são heróis de chegarem à final. Todo mundo olhando a base e o VP Vitor Pereira também está de olho na base, como eu disse. O próximo comentário, quem é que comenta? O Leonardo Rosário. Canu é reserva no Botafogo, que não tem expressão nenhuma. Imagina o que esse cara vai jogar no Corinthians, que a pressão é 10 vezes maior. Acho melhor o Corinthians dar rodagem para o Robert Renan ou ir atrás do Felipe do Atlético de Madrid. É isso aí, rapaziada. Faça o seu comentário aqui no canal do Cereto. Eu leio todos os comentários. Essa semana tem jogo do Corinthians, hein? Essa semana tem Acabou a Brincadeira, tem a live pós-jogo, tem muita coisa pra você. Finalmente tem jogo do Corinthians na próxima quarta-feira. Deixe o seu comentário, deixe o seu like. Você tá gostando do vídeo, você tá gostando do canal, compartilhe a live, compartilhe os vídeos, né? Espalhe a notícia para todo mundo que o canal do Cereto está no ar com muita notícia do Corinthians. E me segue nas redes sociais, @CarlosCereto no Instagram, @CarlosCereto também no Twitter. E agora você sabe, faça aí o seu comentário. Parabéns, Fábio Carilli, hein, por mais um ano de vida. Você traria o Fábio Carilli novamente para o Corinthians? Fábio Carilli, você gosta do Fábio Carilli? E qual garoto da base você aproveitaria no time do Corinthians? Responda! Responda! E agora você sabe, acabou a brincadeira! Continue no canal. Tchau.